Contador do que vejo, ando e caminho, de histórias que as conto porque me emocionam. Não foi fácil constituir o agrupamento November com forças de Lamego, Aveiro, Figueira da Foz e do Regimento de Infantaria de Viseu, o 14, onde estava o comandante. Carros avariados, ambulâncias pejadas de armas e incêndios estranhos. Missão: guardar a casa do general Spínola, que trouxe outros trabalhos pelo meio. De 1974 a 2024 é uma longa viagem com uma das forças do 14, relatos que João Magalhães ouviu em primeira mão para os 2 livros que escreveu sobre o envolvimento do 14 na Revolução dos Cravos, numa conversa onde ainda se olha a estes dias perigosos e cínicos. Quem é o João Magalhães? O João Magalhães é um cinquentão, já quase com 60 anos, faço este ano, casado, com 2 filhos, e que neste momento se dedica à sua atividade profissional e aos fins de semana, quando pode, tratar de árvores e perdido na natureza, que é o que gosta mais. Se amanhã tivéssemos que fazer uma tira de banda desenhada para contar a história desses teus 2 livros, por onde é que se começava? Eu, nesta altura, e passados estes anos todos, começaria pela importância fundamental das mulheres na preparação da Revolução e no apoio que deram aos capitães de Abril, e não só, né? Porque o 25 de Abril não foi feito só de capitães, e, portanto, começaria por aí. E num desses livros há um cabo, não há? Há um cabo, há aspirantes, que ninguém fala, porque o quartel de Viseu era um dos quartéis que tinha maior número de aspirantes milicianos, e foram convocados na noite de 24 para 25 de Abril, né, nas reuniões que houve quando os capitães entraram no quartel, e há relatos de que todos aderiram ao movimento, ou pelo menos todos se ofereceram como voluntários. Aderiram ao movimento, não quer errado dizer isso, mas todos se ofereceram como voluntários para o que estava a passar, mas também há relatos dentro desses 4 capitães, a minha tese é que existem 5, de que um deles não aderiu, mas foi algo que nunca pude confirmar. 2 livros, já voltamos aí ao 14, 2 livros que um deles é sobretudo para crianças, que também tens andado pelas escolas a explicar 50 anos depois a estes miúdos o que é que foi isso de liberdade e de podermos dizer o que pensamos. Bem, é assim, este ano, nos 50 anos, só aceitei ir a uma escola por motivos pessoais, tinha a ver com o facto da minha mulher dar aulas nessa escola, porque não quis, embora tenha sido convidado. Nos anos anteriores, sempre preferi e dei indicações para que, havendo estes protagonistas vivos, fossem eles a falar às escolas. Já estamos a falar de pessoas com alguma idade, mas quem me atirava para a frente, digamos assim, era o Tenente-Coronel Gertrudes da Silva, portanto o capitão de Abril, o comandante do agrupamento November, que foi a pessoa que mais me impulsionou. A primeira pessoa que entrevistei foi ele, para o trabalho académico, e a partir daí ele muitas vezes me ligou para perguntar se eu queria ir com ele e com outros às escolas, porque era o outro lado que ele tinha interesse em que se percebesse qual era a percepção, não é? Nós vivemos num mundo de percepções. Qual era a percepção de uma pessoa que, embora tenha feito tropa, mas não tive naquela altura, tinha 10 anos quando se deu o 25 de Abril, qual era a percepção? Ele tinha interesse nisso. O Gertrudes da Silva era um indivíduo que, tal como os outros, sentia que Abril não tinha sido cumprido até agora, mas não deixava os créditos por mãos alheias e achava que era importante falar-se no 25 de Abril. Eles tinham a percepção de que o país estava mal, e até posso dizer-te que o Ferreira de Amaral, o capitão Ferreira de Amaral, atualmente um general, numa conversa que tivemos os 2, ficámos sempre amigos com estas, adorei conhecer estas pessoas, estes protagonistas. Ferreira de Amaral, uma vez numa conversa que recordo perfeitamente em frente ao Hotel Grão Vasco, a propósito do que estava a passar no mundo, a propósito desta questão da liberdade, etc., ele, em 2004, mais coisa menos coisa, espero não estar a cometer um erro temporal, ele já me dizia que tinha a certeza que ia haver uma guerra na Europa, só não sabia se era no meu tempo, se no tempo dos meus filhos.
E eu fiquei estupefado, já lhe tive a oportunidade de dizer isso, assim, Sr. General, de facto, temos uma guerra na Europa, e isso eu tinha razão. Portanto, são homens com uma consciência da realidade extraordinária. Que, fugindo um pouco aos tempos atuais, às vezes não sabemos ou não queremos ler esses diagnósticos que os militares tão bem fazem, como dizias. Sim, sim. O que eu vi quando convivi com alguns destes militares, porque o trabalho académico foi feito com base em entrevistas feitas por telefone, depois houve uma aproximação maior ao Gertrudes da Silva e também ao Costeira, o capitão Arnaldo Costeira no 25 de Abril, também Tenente Coronel jogou a seguir, e com quem falava mais, mas eu via neles, mesmo havendo divergências que eram notórias e percebendo-se que havia ali fações políticas diferentes, que estes homens eram homens politizados na altura de 25 de Abril, eles respeitavam-se muito no que dizia respeito à conduta militar e à forma como falavam dos outros camaradas. E tinha a ver com a honra, tinha a ver com a dignidade, e isso agradou-me imenso e eu confiava perfeitamente neles, aquilo que relatavam. Esse trabalho académico, essa tese que depois deu aquele livro azul, que se a memória não me atrai, só é o papel do RI-14 na Revolução de Abril. Certo. Aquilo é um trabalho que não era para ser... Aquilo foi um trabalho na jornalista na altura, eu era jornalista, e aquilo consistiu numa pergunta aberta feita aos jornais. Porquê? Na altura era simultaneamente, pertencia ao Cineclube de Viseu, e notava-se, via nos relatos, eu lia muitos jornais, enfim, tínhamos de estar sempre a par de tudo que se passava, e notei que havia uma grande indiferença relativamente ao papel do RI-14 na Revolução. E muita gente nem sabia sequer que tinham participado, não é? E então, como eu descobri que eles ainda eram vivos, e decidi fazer uma entrevista, a ideia era ter um documento em que se juntasse os quatro, até para ver as contradições que existem neste depoimento, relativamente a algumas questões que têm a ver com o tempo, com a passagem do tempo só, porque depois tudo se encaixa. A poucos dias do 25 de Abril há duas instituições públicas que se comprometem a publicar. O livro, o áudio tem que ser visto por pessoas, porque eu não conseguia fazer isso sozinho, e pedi a duas pessoas para me passarem o texto, o áudio para texto, não é? Mas o que fizeram foi uma tradução literal, e então a tipografia telefonou, mas eu já não me recordo por que motivo eu não estava, não conseguia, e aquilo que aparece em formato de livro, de facto, traz a transcrição literal de uma conversa que é feita no telefone, não é? Isto traz uma riqueza, portanto, o documento é um documento válido, é um registro que ficará para a história do 25 de Abril de Viseu, mas obviamente em termos literários de facto deixa um bocadinho a desejar, mas também não era esse o objetivo, sinto-me perfeitamente confortável. Mas há uma curiosidade, Amadeu, é que esse livro, curiosamente, já é em dois sítios, em alfarrabistas e em lojinhas, a última foi em São Pedro do Sul, uma loja de artesanato, e encontrei o livro à venda. E o livro nunca esteve à venda. O livro foi entregue a instituições da... E nisso que recordas de memória, nesses relatos que ouviste na primeira pessoa, como é que foi há 50 anos? Se tivesses contar isso numa crónica de segunda-feira, na rádio, o que é que dirias que tinha acontecido? Que leitura podemos fazer quando o 14 começa a marchar para Lisboa? Há pormenores deliciosos, não é? Há bocado falávamos da honra, da camaradagem. Eu regressaria ao 16 de março, porque os militares de Viseu, que já estavam envolvidos no movimento das Forças Armadas, nas reuniões secretas, no 16 de março, quando tudo borregou, não é? Os CIOE, os oficiais do CIOE foram todos despachados para vários sítios, bem longe das famílias, muitos deles, e aqui em Viseu, quem teve a responsabilidade era o comandante do Regimento de Infantaria de Viseu na altura, o Coronel José Augusto Sá Cardoso, foi o Gertrudes da Silva, que se aproximou uma parada e foi ter com o comandante a dizer que o quartel estava regulado, ainda não sabia naquela altura que o 16 de março tinha falhado, não é? E de facto esse comandante, pelos relatos que eu vi, esse comandante não prejudicou em nada aqueles homens, manteve-os no quartel,
e eles ali ficaram para depois fazer o 25 de Abril a seguir. Entretanto, este coronel morreu, não é? Com um acidente vascular, e também porque tinha ardido, houve um incêndio muito estranho no Regimento de Infantaria de Viseu, que eu na altura não consegui, não tive tempo para apurar quais foram, julgo que ainda hoje está para se descobrir como é que esse incêndio aconteceu, que foram as viaturas quase todas embora, só se safaram aquelas que estavam fora do parque de viaturas, que o incêndio, pelo visto, começou na manutenção militar. E só se safou uma ambulância e há relatos de 2 carros pesados ou 4 carros pesados, isto é o que nos interessa, mas eram muito poucos para uma revolução que já estava em marcha, porque eles já sabiam que aquilo ali falhou, serviu como teste, aliás, foi o facto de Pia ter apanhado as conversas telefónicas e outras que os levou depois a trazer as senhas através da rádio, né? Mais uma vez a rádio como um veículo importante também para isto, né? E de facto, por isso é que eu recuei ao 16 de março, portanto estes homens de facto arriscaram tudo, e depois a preparação do regimento, portanto já havia um plano de operações, mas no dia 24 foi quando estes planos chegaram mesmo no papel por mensageiros a Viseu, né? E foram entregues a um destes capitães. Foram ter que a casa de um deles não estava, porque era o Aprígio Ramalho, o capitão Aprígio Ramalho, que estava como oficial de dia no regimento, e a mulher dele disse que embaixo, perto do mesmo prédio, morava o capitão Ferreira do Amaral, hoje um general, com quem também adoro conversar, e foi o Sr. General Ferreira do Amaral que ficou com o documento que esse mensageiro trazia, que eram as operações, não é? O esquema que teriam que levar ao CIO Lamego e à Guarda. Só que nesse dia, como o outro comandante tinha morrido, 24, tomava posse um novo comandante, que era o coronel Almeida Azevedo, e as cerimónias foram muito penosas. Aquilo, para quem estava a preparar um golpe, eu imagino a borboleta no estômago, não é? E eles viram-se aflitos, mas lá conseguiram ir, o capitão Aprígio conseguiu ir a Lamego com um outro camarada que não era um capitão, mas era uma pessoa de muita confiança dele, ter com o outro elemento do MFA no R12 na Guarda, que não estava no quartel já tinha saído, tinha ido ter com a namorada, e aquilo também se atrasou imenso, portanto isto era uma aflição. Naquela altura não havia e-mails, não havia telemóveis, não havia carros rápidos, não havia AD25, não havia IP5. Eles, quando saíram daqui, apanharam uma operação stop em Mangual, pensavam que tinham sido anunciados, que havia uma... Portanto, toda esta aflição, esta tensão destes homens, eu vivia enquanto eles me relatavam tudo aquilo. E ainda hoje, às vezes, a falar disto, também sinto essa situação. O capitão Ferreira do Amaral andou todo o dia desse dia 24 com o plano de operações por dentro da camisola interior, para que não fosse visto em bolso absolutamente nenhum. Mas pronto, eles lá fizeram as reuniões. A primeira reunião, antes da saída de Viseu, foi em casa de José Cruz da Silva, para combinarem. Aqui já vou especular, julgo que na altura me disseram que era para fazer, dividir tarefas dentro do quartel, quando chegassem, etc. Depois, a última reunião em casa do senhor capitão, na altura, Costeira, Arnaldo Costeira, que morava na capitão Silva Pereira, em Viseu, não é? E eles reuniram-se ali, porquê? Porque a esposa do senhor capitão Arnaldo Costeira fazia anos, não era tanga, fazia mesmo anos. Então, deu jeito ao plano. Deu jeito ao plano, portanto ninguém desconfiaria, não é? Convidou os amigos do serviço e tal, e ali estiveram, imagino eu, a angústia daquela senhora a festejar os anos, sabendo que no dia seguinte podia o marido ser preso ou morto. As pessoas que imaginam o que é despedir-se de filhos para uma aventura que não sabem como é que pode acabar. Estamos a falar de uma questão que podia ser vista como uma traição à pátria, não é? Enfim, disso tudo nos códigos militares é terrível. Depois, com o regime fascista, podia significar ir para o Tarrafal ou ir para outros sítios quaisquer. Bom, eles então aí acertam os pormenores e aguardam pela primeira senha de 25 de Abril, mais uma vez a rádio, né? Com o depois de Deus de Paulo Carvalho, que dizia que tudo estava a correr. Julgo que é essa a interpretação que podemos fazer. Todo o plano estava a começar, estava tudo em ordem e ia-se avançar. O sinal de que o movimento é irreversível
e já não se pode voltar mesmo atrás, é a Grândola Vila Morena. Eles já estão à porta do quartel, tinham combinado fazer um sinal de 3 luzes para a porta de armas, porque as portas de armas naquela altura, não sei se recordam, tinham horas de abertura, a última era à 1 da manhã. Eles já entram um bocadinho mais tarde, mas o sargento da guarda vem abrir o portão, tudo estava combinado. Pronto, então ali começa tudo, na reunião com os oficiais, nomeadamente aqueles aspirantes que já falámos, eram os quartéis que tinham mais aspirantes milicianos, com os sargentos e depois também com a tropa. Muitos soldados estavam fora, não é? Tiveram que ser chamados. A desculpa era que o quartel entrou em intervenção, não lhes diziam o que era, obviamente, nem podia ser de outra maneira, e só pediram voluntários para ir para Lisboa. Como não havia carros, não havia viaturas, não é? Foi um pelotão de caçadores, espero estar a dizer bem, que é uma companhia, aliás, de atiradores, era de caçadores, cujo comandante era o capitão Costeira, e foram muitos voluntários. Portanto, eu recordo de uma história que é contada por um deles, de que seria em Viseu um profissional de voleibol, Futebol Clube do Porto, mas que tinha partido uma perna, tinha a perna engessada, e só me foi numa maca, com gesso na perna, portanto, como voluntário, não sei o que ele ia fazer, mas de facto foi pitoresco. E então, caminhonetas que levavam 20 pessoas na carga, levavam 30 e mais, a ambulância que teve que arrancar também foi onde meteram todo o tipo de armamento que podiam levar. Recordo que, pelo relato deles, o Regimento de Infantaria de Viseu era o mais municiado, levavam munições ligeiras para combate para vários dias, porque eles não sabiam o que é que iam encontrar, munições de morteiro 81, munições de bazuca, munições de lança-granadas, munições de foguete, e isto tudo ia na ambulância. E num dos carros, eu confesso que a esta altura já não consigo recordar-me se era na caminhonete, se era na ambulância, e é uma coisa muito curiosa, porque depois nessa noite, quando tiveram a decidir tarefas, alguém ficou encarregado da alimentação, não é? Para além das rações de combate, fatídicas, não é? Também houve pão, houve chouriço para se levar, e levaram um barril de 20 litros, em que a forma de beberem, para não estarem a perder muito tempo, embora a viagem fosse vagarosa, que eles saíram por volta das 3 da manhã, só chegaram a Lisboa às 7 da tarde, com a famosa passagem de Peniche, para libertar os presos políticos, que era uma das missões do R14. Eles puseram um garrote, portanto, aqueles tubinhos que os enfermeiros tinham, metido no garrafão, e passava por fora da viatura para os soldados poderem de vez em quando ir lá molhar o bico, como se costuma dizer, para não se perder muito tempo. Depois há histórias muito curiosas, que é o facto, por exemplo, a primeira mensagem do MFA, eles ouvem, julgo que pararam mesmo os militares em Vila Chão de Sá, portanto, não muito longe para nós hoje, naquela altura devem ter demorado um bocadinho a chegar lá, não é? Depois foram por Mortágua, Santa Combadão, Mortágua, o Luso, evitaram Coimbra, porque, pela vista, a tropa era inimiga, e depois é curioso, porque assim, o comandante desta companhia de caçadores era o capitão Costeira, mas o Gertrudes é que ia ser, pelo movimento das Forças Armadas, o comandante do agrupamento de November. O agrupamento de November era constituído por militares de Águeda, que havia uma escola de sargentos, da Figueira da Foz e da Aveiro. Mas a Aveiro, o curioso da Aveiro é que a Aveiro não aderiu ao movimento das Forças Armadas. Quem vai juntar-se ao movimento da Aveiro são recrutas que estão no campo e são oficiais que estavam com o movimento, que fogem com as viaturas militares dessa semana de campo, uso eu, se chamar-se assim, e vão a correr, juntar-se à Figueira da Foz com esses recrutas que tinham 15 dias de tropa, ou seja, não se inventaram um tiro. Eu imagino que as G3 fossem todas vazias, certo? Pronto. E então Viseu também começa a atrasar-se, mas consegue-se juntar à companhia da Figueira da Foz e da Aveiro, e lá seguem na direção de Peniche. Não antes que nas Caldas da Rainha, Leiria, eles tinham muitas dúvidas sobre o que estava lá a passar e se aderiram ou não, e nas Caldas da Rainha, de facto, param à frente do quartel, mas são logo avisados pela quem estava na guarda, dos sargentos da guarda, o oficial Dia, de que o comandante disse que não gostava de ver tropas à frente do quartel, o que era o sinal que aquele quartel não estava regulado. E então havia um capitão, que era o capitão Diniz Almeida da Figueira da Foz, que logo ali protagoniza um dos primeiros casos de suspense, é que o homem andava com o jipe, ele ia num jipe à frente,
da coluna, porque a Figueira da Foz levava muitos carros, muita artilharia, era um aparato muito grande, e ele andava com o jipe para a frente e para trás, nervoso, com 2 pistolas na mão, e queria bombardear aquilo tudo, não sei o que mais, e os Arturos da Silva contaram que os Arturos da Silva, que era o comandante do agrupamento de November, teve que sossegar o homem para não haver ali uma tragédia ou uma maluqueira que não era necessária naquela altura, não é? Porque a operação estava a decorrer e não se sabia como é que ia acabar. E lá continuaram para Peniche, já chegaram a Peniche tarde, já lá havia alguns militares, mas a PIDE e a Janer ainda não se tinham rendido. E então, aí mais uma vez, este Diniz de Almeida montou uma peça de artilharia que ia bombardear o forte, porque a PIDE não se rendia, se bombardeasse matava os prisioneiros, que era a missão deles, não é? E mais uma vez contavam que outra vez o comandante Gertrudes da Silva teve que acalmar o homem, devia ser daqueles militares muito... Bom, e é assim, quer dizer, ficam ali alguns homens do Regimento de Infantaria de Viseu, os outros avançam para Lisboa, mas para as pessoas terem uma percepção do tempo e das estradas que eram, havia montes de carros a ficar pelo caminho, principalmente do Regimento de Artilharia da Figueira da Foz, e coitados dos condutores ficavam lá sem comer, né? Em Peniche tiveram sorte, eles não se renderam logo, renderam-se da parte da tarde, mas os presos políticos teve que haver negociações, porque eram para ser só libertados alguns, mas eles avisaram lá dentro que ou nos libertam a todos ou ninguém sai daqui. Então só saíram no dia seguinte. Juntou-se uma multidão imensa, só que neste tempo todo a tropa que lá ficou teve sorte, porque não faltou a caldeirada de peixe, não faltaram todas aquilo que é habitual nos portugueses, principalmente naquela gente ligada à pesca. Bom, então avançaram para antes de Peniche, de chegar a Peniche, também houve um episódio que é contado muito giro, quer dizer, giro, enfim, que teve também alguma tensão. É que é visto pelas pessoas que vão à frente na coluna, um carro da GNR, um jipe parado na beira da estrada, claro que toda a gente para, não é? E é apontada uma peça também para fazer fogo sobre a carrinha da guarda. Mas lá que se apercebem, deduz para batedores ou qualquer coisa, que por reconhecimento que o carro estava abandonado, portanto já provavelmente desertaram ou qualquer coisa, e então eles avançam e vão para Lisboa, onde têm várias missões. Aqui eu destacaria, pelo simbolismo, é que são tropas de Viseu que vão guardar a casa do general Spínola. Ok? E outra coisa que me ficou guardada na memória da conversa que eu tive com eles, nunca nenhum me explicitou o seu lado político, a sua forma de ver, mas eu notei nos 4 principais, há um quinto na minha tese, né? que é o capitão Amândio Augusto, que era um capitão que não era do quadro especial, era posto assim um bocadinho à margem, não ia a reuniões, embora fosse simpatizante, alinhava com eles, alinhou em tudo, foi um que ficou no quartel, a guardar o quartel, e então eles ficaram a guardar... eu falei a propósito do general Spínola, todos sabemos que o general Spínola foi um homem que abalou o regime antes do 25 de Abril. E depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, houve uma coisa que o livro gerou que foi positiva para o movimento das Forças Armadas, embora não tivesse nada a ver com o movimento das Forças Armadas, em princípio, que foi que quem ainda estava renitente em aderir ao movimento e à contestação percebeu que não eram só os capitães que estavam naquela luta corporativa por causa da questão dos milicianos. Havia também generais que estavam contra a continuação da guerra, não se ia ganhar aquilo em termos militares. E isto terá ajudado e tal. E depois foi aquele aproveitamento de ser um general a avançar para chegar à frente e tal. E fora Viseu ficou a guardar o general Spínola, porque corria o risco também aquilo ser tudo bombardeado. Deixa-me só dizer-te que quando, no 25 de Abril, o quartel de Viseu ficou com morteiros apontados ao Rossio e a Repeses, porque havia a possibilidade de haver tropa inimiga, e com metralhadoras Breda em todos os telhados da unidade, nomeadamente para os portões, para o caso de haver qualquer coisa. Como todos sabemos, o 25 de Abril foi feito também de pessoas anónimas, de cidadãos, muitos, né? E Viseu não foi exceção, juntou-se uma multidão à frente das portas do quartel e, portanto, foi tudo muito pacífico. É o que eu recordo, para além da questão das mulheres, que qualquer um deles me falou sempre, porque as mulheres eram um esteio, eram quem guardava a retaguarda? A retaguarda. Eram quando havia reuniões secretas,
elas tinham muitas vezes abandonar a casa com o saquinho, levar os filhos ao colo e para o outro lado. Quando havia uma situação qualquer, tinham que estar assim para a espreita. Havia toda aquela angústia na saída dos maridos para as reuniões, sabendo que podiam não voltar e a vida deles ficar completamente virada do avesso. E portanto, elas tiveram sempre a par de movimentações, muitas delas, não todas, mas de muitas delas, e foram elas que deram aquele apoio grande aos maridos. E lembro-me do Gertrudes da Silva um dia de dizer que as mulheres eram muito mais fortes que os homens e que provavelmente, sem aquele grande apoio, alguns deles não teriam aguentado a pressão, principalmente a partir do 10 de março, do 16 de março. E estes 50 anos, chegados aqui hoje, 2024, que leitura fazes desta nossa democracia, que eu costumo dizer democracia por procuração? Que leitura fazes destes tempos atuais? Olha, eu há coisa de uns anos comecei a ter uma leitura diferente do posicionamento do nosso Presidente da República no que diz respeito à sociedade portuguesa. Mas numa entrevista que ele deu recentemente, ele disse uma coisa que eu também julgo que era algo a que os capitães de abril se referiam quando diziam que um dos Ds não estava cumprido, que era o desenvolvimento. E enquanto tivemos tanta gente pobre, abaixo do limiar da pobreza, a passar tantas dificuldades, mesmo trabalhando, há algo que estes homens fizeram que não está cumprido. Não é? E, portanto, o que eu vejo hoje, vejo um Portugal muito mais envolvido, como é óbvio, não é? Só quem não quiser ver. Não é? Vejo que Mário Soares conseguiu que integrássemos a Europa, na altura a CEE, que trouxe bastante desenvolvimento. Lembro-me da questão da paixão da educação pelo Guterres, e agora este Presidente da República chama a atenção relativamente à pobreza. E eu julgo que, de facto, falarmos em democracia sem olharmos de frente para a pobreza, acho que é um falhanço desta democracia. Agora, continuo a preferir a democracia, não é? A primaveras marcelistas. E estes miúdos que já nasceram no pós-revolução, pós-1990, 2000, 2010, esta geração que nasceu em liberdade percebe esses sacrifícios, alimenta-os de forma a que não seja preciso, como aconteceu agora, um manifesto para exigir maior liberdade de expressão, uma diretiva da União Europeia que ainda não está transposta para Portugal. Estes miúdos percebem quer o valor desses homens, quer o alcance da conquista que tivemos em 1974? Olha, por formação, eu trabalho com jovens, fico espantado em alguns programas de educação para a cidadania no seu sentido crítico, na sua visão do mundo, mas nestes programas, de facto, tenho o privilégio de trabalhar, se calhar, com os melhores. Estou a falar de jovens do ensino secundário. Agora, eu sou um crítico acérrimo da falta de educação para os mídia no ensino secundário, porque não são só as pessoas de idade que não sabem ler uma notícia ou que não sabem interpretar aquilo que é feito como um telejornal, uma notícia de jornal, e, portanto, eu culpo muito o poder político, infelizmente vamos perdendo qualidade também, não é? Porque eles próprios alimentam as redes sociais e hoje é incrível como é que nós conseguimos ter a percepção, e lá estamos outra vez, nós vivemos percepções, e eu tenho a percepção que não são só muitos jovens, temos uma grande fatia da população em que não consegue perceber o que é de facto uma notícia ou não é, e as subnotícias que leem, que são apenas opiniões nas redes sociais. Não é? E eu julgo que, com muita preocupação, que também há interesses por forças políticas de que, de facto, essa destrinça não seja feita, porque julgo que estão outra vez a aparecer ventos contrários às democracias e, de facto, as pessoas, quando já no tempo de Salazar não era privilegiada a educação, interessava ter o povo ignorante, e agora também nos deverá interessar muito
que haja um espírito crítico. Recordo que a filosofia teve para acabar no ensino secundário, né? Tiveram que haver movimentos de pessoas para evitar que isso acontecesse. E de facto a desinformação é elevadíssima, a contra-informação é elevadíssima e a inteligência artificial, ou é agora que o poder político consegue de facto pôr polícias na internet, ou as coisas tendem a piorar. Porque de facto é preciso dizer aos jovens, não é? Falando e até procurando com o 25 de Abril, falando da guerra nas ex-colónias, que eles ouvem falar muito hoje de milhares de mortos na Ucrânia, milhares de mortos na faixa de Gaza, e é preciso falar de milhares de mortos em Angola, Moçambique, na Guiné, e sobretudo dizer-lhes que, ao contrário do que os jogos que foram disseminados por toda a gente e que estão à mão de semear gratuitamente para os miúdos, as balas das espingardas dos militares podem fazer um buraquinho, mas depois fazem um buracão, e a morte é dolorosa, não é uma morte sem dor, como aquilo que é a percepção que muitos meninos têm das realidades, não é? E depois falta o outro lado, que é de facto, tem a ver com a vida social, com o trabalho, que é a questão da família, não a família vista pelos termos saudosistas que estão outra vez também a vir à tona, mas a família no sentido da união, da educação, dos afetos, porque eu julgo que há uma grande falta de afetos, outra vez, da família, e recordo que o beijo era proibido antes do 25 de Abril, e portanto agora julgo que talvez os beijos que agora são permitidos não tenham o significado que tinham antes, no sentido de que eram proibidos, que eram mais desejados. E, portanto, todos nós, nota-se que estamos a ficar cada vez mais egoístas, no sentido que a nossa opinião é que conta, ouvimos pouco, e depois temos as televisões que têm um alinhamento que é um bocado estranho para quem estudou jornalismo, temos a prioridade, são dadas naquilo que os públicos consomem, e quando no meio de um turbilhão tão grande, vimos o grosso da população mais preocupada em saber se o treinador de Sporting vai para Londres ou se o Benfica é campeão ou se o Sporting é campeão, quando está tanta coisa em jogo, é preocupante. E eu não gostava nada, mesmo nada, e já penso nisso, de ver filhos meus a irem para a guerra.